Neste vídeo, vamos falar sobre um dos grandes enigmas do nosso Sistema Solar. O que aconteceu com o quinto planeta que ficava entre Marte e Júpiter? Um planeta que foi avistado por diversos astrônomos no passado, que chegou a receber um nome e que foi dado como destruído e acabou totalmente esquecido. Hoje vamos contar a história de Phaethon, o misterioso suposto quinto planeta do Sistema Solar. Bem, para contar essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Através dos séculos, a humanidade contempla o céu noturno em busca de novas descobertas no universo. Os primeiros desenhos de constelações e dos planetas foram esculpidos ainda em cavernas e mais tarde marcados como calendários. Conforme a tecnologia avançava em conjunto com a nossa compreensão do cosmos, cada vez mais corpos celestes em nosso sistema solar eram revelados. Luas circundando Júpiter e Saturno, gigantes gasosos e planetas anões. Contudo, também havia inúmeros astros que permaneciam ocultos, como o fictício planeta chamado Vulcano, por exemplo. Nos primórdios do século XIX, Vulcano era erroneamente considerado o planeta mais próximo do Sol, até mais próximo do que Mercúrio. Muitos astrônomos respeitáveis chegaram a afirmar tê-lo avistado, porém mais tarde se comprovou que o planeta não existia e que o que muitos dos astrônomos provavelmente estavam observando eram manchas solares. Um corpo celeste sombrio chamado Nêmesis foi teorizado na metade da década de 1980, numa tentativa de explicar por que a Terra enfrenta extinções em massa periódicas. Será que um objeto gigante nos confins do Sistema Solar realmente estaria impulsionando cometas em trajetória de colisão com a Terra? Bem, tal objeto nunca foi descoberto. Em tempos mais recentes, vimos uma busca global por um planeta 9 no Sistema Solar em algum ponto além de Netuno, mas até este momento nada foi encontrado. Parece que estamos perpetuamente em busca, de alguma forma, pelos novos gigantes planetas que, teoricamente, se ocultam nas sombras do Sistema Solar. E um deles é justamente o tema deste vídeo. Tudo começou quando o astrônomo William Herschel avistou Urano em 1781. Nesta época, muitos cientistas iniciaram a observação do céu noturno com a esperança de serem os próximos a descobrir novos planetas. Os astrônomos perceberam um padrão entre as distâncias de cada planeta do Sistema Solar. Então, um método matemático foi descoberto naquela época que parecia indicar onde iniciar a busca, reduzindo a área de exploração. O método ficou conhecido como Lei de Titius-Bode. A fórmula sugeria que, ao se estender do Sol para fora do Sistema Solar, cada planeta deveria estar aproximadamente o dobro da distância do anterior. Quando aplicada aos planetas que se sabia existir à época, o modelo previa aproximadamente as distâncias entre cada um deles, inclusive do recém-descoberto Urano. No entanto, havia uma lacuna na fórmula. Havia um planeta desaparecido que deveria estar localizado entre Marte e Júpiter, cerca de 2,8 unidades astronômicas do Sol. Após identificarem esta, vamos dizer, falha na sequência, muitos astrônomos iniciaram uma busca por este mundo perdido. Então, em 1º de janeiro de 1801, o astrônomo Giuseppe Piazzi avistou uma luz desconhecida movendo-se vagarosamente entre as estrelas. Inicialmente presumido como um cometa, o objeto foi batizado de Ceres, em homenagem à deusa romana da agricultura. A uma distância de 2,8 unidades astronômicas do Sol, Ceres parecia se encaixar perfeitamente na lei de Titius-Bode. Embora fosse menos brilhante do que os outros planetas conhecidos da época, indicando ser consideravelmente menor, muitos consideraram Ceres como o planeta desaparecido. O verdadeiro quinto planeta a partir do Sol finalmente havia sido descoberto. A misteriosa falha na sequência da lei de Titius-Bode tinha sido elucidada. Bem, na verdade não.
A euforia pela descoberta de Ceres desvaneceu rapidamente porque em 1802, apenas um ano depois, avistou-se um objeto que foi nomeado como Pallas e, em seguida, em 1804, outro corpo foi localizado e nomeado de Juno. Como se não bastasse, em 1807, Vesta foi identificado. Todos esses objetos recém-descobertos compartilhavam uma órbita aproximada com Ceres, levando os astrônomos a suspeitar que o que tinham encontrado era, na verdade, o primeiro de uma nova classe de objetos. Apesar disso, por cerca de meio século, o nosso sistema solar passou a ter oficialmente 11 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, seguidos por Vesta, Juno, Ceres e Pallas, e então Júpiter, Saturno e Urano. Não muito tempo depois, em 1846, o planeta Netuno também foi descoberto. Porém, dessa vez, o novo planeta não se alinhava à lei Titius-Bode, visto que Netuno estava a 8 unidades astronômicas mais próximo do que o previsto. Foi aí que concluiu-se que a lei de Titius-Bode era provavelmente uma coincidência cósmica, já que a fórmula não funcionava com os planetas mais afastados. Mais tarde, Vesta, Juno, Ceres e Pallas perderiam a classificação de planetas e a região onde eles estão localizados seria chamada de Cinturão de Asteroides. Mas de onde vieram esses pedaços de rocha? Bem, em 1823, o astrônomo que descobriu o asteroide Pallas, Heinrich Wilhelm Olbers, propôs que esses objetos eram, na verdade, fragmentos de um planeta destruído, trazendo à tona a hipótese do planeta Phaeton. O nome Phaeton foi retirado de um personagem mitológico grego e significa o luminoso. A teoria do planeta Phaeton propõe que o cinturão de asteroides surgiu após a desintegração de um corpo celeste que orbitava o Sol entre Marte e Júpiter. Passando a ser conhecida como a teoria da disrupção, ela sugeria algumas hipóteses para a destruição do planeta. A primeira delas dizia que o planeta se aproximou demais de Júpiter e foi despedaçado por poderosas marés gravitacionais do gigante planeta gasoso. A segunda hipótese é que ele teria sido atingido por um outro corpo celeste gigante como outro planeta. Uma terceira corrente dizia que o planeta teria sido destruído por uma anã marrom hipotética, uma estrela companheira do nosso Sol, apelidada de Nêmesis. Finalmente, a quarta hipótese era de que o planeta teria sido despedaçado por algum processo catastrófico interno. Contudo, cientistas que refutam essas hipóteses dizem que o motivo é que estudos no cinturão de asteroides mostram que sua massa total é de apenas 4% da massa da Lua, o que significa que simplesmente não possui material suficiente para ter formado um planeta. Com isso, os asteroides seriam simplesmente remanescentes da formação do nosso sistema solar há cerca de 4,5 bilhões de anos. Seriam restos do disco de gás e poeira que cercava o Sol, chamado de disco de acreção. Portanto, seria parte do material que criou todos os planetas, luas e asteroides, além de cometas que vemos hoje. O cinturão de asteroides pode parecer nada mais do que um círculo de rochas flutuando ao redor do Sol, mas, na verdade, é uma janela para o passado, nos permitindo estudar uma fase congelada da história do nosso sistema solar. Se realmente tivesse existido Phaeton orbitando entre Marte e Júpiter, seria menor do que Plutão, tornando-o o menor planeta principal do sistema solar. Com isso, provavelmente teria sido um mundo árido, com uma atmosfera escassa e desprovido de um campo magnético para resguardar sua superfície rochosa da radiação solar. Apesar disso, como se suspeita em relação a muitos outros corpos menores no sistema solar, incluindo Ceres, ele poderia ter abrigado um oceano de água líquida sob sua crosta, com temperaturas suficientemente amenas para possibilitar a existência de formas de vida. Se de fato existisse, provavelmente hoje em dia já estaríamos vendo missões e enviando sondas para estudar o pequeno planeta. Se você chegou até aqui e curtiu o conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal
para continuar recebendo os vídeos do Ciência em 4D.